Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total, desde 2001 no endereço gptotal.com.br e há muito tempo também nas redes sociais. Seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso aqui em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e durante a semana os nossos cortes especiais. Claro, a gente pede não só para que você curta a página, curta o nosso conteúdo, assine as notificações, como também acompanhe o nosso dia a dia nas redes sociais também, o nosso site, que é o nosso carro-chefe, o nosso tradicional. A gente já vai falar um pouco sobre isso, porque a gente vai começar a partir dessa semana a dizer sobre os textos que a gente divulga no site, os novos textos, as novidades, as colunas de cada autor que fazem parte aqui do nosso time. Mas vamos para a pauta de hoje, penúltimo grande prêmio da temporada 2024, grande prêmio do Qatar, uma vitória maiúscula de Max Verstappen, mais uma para a carreira, para dizer que ele é realmente o melhor piloto da atualidade, e para a gente falar sobre todos esses detalhes e também outros assuntos que estão orbitando esse fim de semana do esporte a motor, tem aqui acompanhando meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais vou preferir. Boa noite, João. Suas primeiras impressões, seu primeiro alô para a turma que está nos acompanhando aqui. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, dependendo do que você está nos vendo. O Grande Prêmio do Qatar teve muitos lances, principalmente fora das pistas, né? Até o safety car não foi uma coisa das mais animadoras. Lembrando que o circuito de Losail foi construído para a MotoGP em 2004. Então, um circuito que na reta não é muito longa, não tem longas freadas. Então, um circuito que meio que não proporciona aquelas corridas cheias de ultrapassagens. E foi o que estava acontecendo, até que o espelho do retrovisor do álbum se soltou e começou uma série de situações em que trouxe o safety car e a coisa deu uma animada, né? Mas os principais assuntos estão um pouquinho fora das pistas, né? Punições discutíveis, que acabaram respingando dentro das pistas, né? Que foi a punição que o Max Verstappen, ele conseguiu, ele tirou uma pole, tirou da cartola, a pole que ele conseguiu no sábado. Se você olhar o ritmo de corrida do Max Verstappen na sprint, era de dar pena. O cara estava... Ele chegou a dizer, olha, eu preferia... Parecia que eu estava correndo com meu pai estava correndo de rally, o carro escorregava tanto que eu pensei que eu estava no rally. Ele falou isso depois da corrida, que ele chegou em oitavo. Ele largou em sexto, chegou em oitavo, perdeu posição, algo que não é muito comum o Max largar tão mal. Então, de repente, ele tira uma pole da cartola, mas ele tem um leve entreveiro com o George Russell, que foi elevada à enésima potência por motivos, segundo consta, o Russell teria sido um pouquinho, segundo as palavras do Christian Horner, histérico, e que causou uma punição para o Max Verstappen. O Max Verstappen não falou nada antes da corrida, depois, nem no sábado. Ele pensou, eu vou dar minha resposta na pista. E ele fez uma baita corrida. Ele trucidou o Russell na largada, não quis saber que estava largando no lado sujo. Ultrapassou o Russell e até a impressão que havia, né, pelo que eu falei, do ritmo de corrida que ele imprimiu na sprint, que vamos pensar, vai ser atropelado pelo Lando. Não, ele foi lá, ritmo parecido, ele estava no limite, dava para ver que ele estava no limite do limite, batendo, martelando aquele tempo, andando, trocando 1, 2, 3 décimos com o Lando Norris, até o Lando ser punido também, algo também que a gente pode discutir, né? Ele não teria freado o suficiente quando o retrovisor do Albon disse tchau para o carro dele, do Williams, do ângulo tailandês, e ele foi punido, e isso vai reverberar muito nas últimas disputas que temos na Fórmula 1 para a última corrida, né? Que é a luta do vice-campeonato mundial de pilotos e do mundial de construtores. Pois é, mas eu quero me atentar, antes da gente desenvolver a respeito das brigas e tudo mais, ao espelho, porque é absurdo não terem feito nenhum procedimento para retirarem aquilo da pista. Era óbvio que aquele objeto, era muito óbvio. E eu, inclusive, esses tempos atrás, eu publiquei
2 textos no LinkedIn, né, no meu LinkedIn, falando sobre essa questão do ignorar o óbvio. Claro que ia dar problema, e causou 2 furos de pneus e uma intervenção muito maior, porque daí um espelho se transformou em 200 espelhos, porque aquilo ali foi destruído quando um carro passou por cima. Enfim, o que está acontecendo com a FIA? Porque a gente sabe também que tem sido mudadas a direção de prova, muita gente que faz parte do corpo de funcionários mais experientes da FIA também estão saindo. Isso tem a ver aí com o pensamento de administração do Bin Sulayem, que é o atual presidente da FIA, e isso acaba se refletindo em uma situação absolutamente desastrosa, em que quem tinha que ser punido, na verdade, a gente viu um festival de punição no fim de semana, a direção de prova, que não tomou nenhuma providência a respeito desse espelho que ficou ali no meio do caminho e, obviamente, poderia ter um potencial dano, como teve, né? Acabou furando o pneu do Carlos Sainz e o do Hamilton. Foi o primeiro que apareceu, por sinal. Realmente, o Isulame demitiu, como se não será, meio mundo de gente, né? Demitiu várias pessoas e sobrou para o português Rui Max, que era diretor de corrida, se não me engano, da Fórmula, acho que é da Fórmula 2. Porque a diretora de Fórmula 2, que era até uma mulher, foi demitida também essa semana. Foi demitido um alemão, que eu não recordo o nome do alemão que era o diretor de prova da Fórmula 1, foi só esse ano. Então o Rui Max entrou e ele demorou muito a reagir. E aquela história, ok, eles não queriam botar um safety car virtual porque o comissário, como os carros iam ficar rodando de forma espaçada, ia ser mais difícil os comissários tirarem. Ali, colocasse um safety car real, né? Que foi o que consertou o problema. Só consertaram o problema, colocaram o safety car real e limparam o estrago. Então foi muito problemático, né? Já no sábado teve essa punição para o Verstappen, que também foi bem exótica, para dizer uma palavra, mas ele foi punido por causa de uma posição, que normalmente são 3, foi só uma posição só para perder a pole. Então foi um negócio, foi bem, e de repente começou aí puniu o Lando. A punição é uma coisa que chamou a atenção. A punição do Lando não foi nem se ele não passou em bandeira amarela ou não. Ok, ele passou em bandeira amarela e não freou. Eles conseguem ver na telemetria, mas um stop and go de 10 segundos é algo muito raro. Acho que a última vez que eu tinha visto isso... A própria dosimetria das punições foi uma coisa muito acachambrada. Fora a questão da punição do Max Verstappen, que aí é uma questão que a gente não tinha visto ainda, uma punição de uma posição no grid, e por ter atrapalhado uma volta de desaceleração. Dos dois. Então, muita coisa inédita acontecendo, sabe? E a impressão que fica é que realmente está tudo muito mambembe, que o padrão hoje de organização da parte esportiva está sendo feita de modo muito amadora e não condizente com o nível técnico, o nível de exigência que uma Fórmula 1 tem como a principal categoria do esporte a motor. É uma coisa a se ver daqui para frente, como vai ser esse comportamento da FIA como o corpo de regulamentação técnica e esportiva da Fórmula 1. Aparentemente, tudo que está acontecendo de modo muito amador, gente. Realmente é bastante complicado nesse sentido. E essa questão, esse episódio do espelho retrovisor, para mim, é categórico. Mostra como a coisa está acontecendo. Fora todas essas punições meio fora da casinha que estão acontecendo, a gente já tinha visto outras situações de julgamentos questionáveis a respeito do que vinha acontecendo em pista, mas esse Grande Prêmio do Qatar mostrou muita novidade e todas as novidades bastante negativas quanto à atuação da FIA, ou seja, o quanto ela tem que atuar
como o órgão que regulamenta essa parte, justamente essa parte esportiva, essa parte técnica. O Benson Laiem demitiu muita gente, compliance, então... E ele tá tem sido colocando... ignorado pelos pilotos também, né? O que é uma situação também bastante constrangedora para um presidente da FIA. Eu acho que ele está se metendo em algo que não é da jurisprudência dele, mas é algo que chama atenção. Eu acho que tem um ego, estou só vindo de fora. O Benson Laim tem um ego, então ele meio que não gosta de ser contrariado. Então, quando ele é contrariado, ele se vinga. Se ele puder, ele demitiu o diretor de prova dos Estados Unidos. Ele é até filho do Ted Mayer, que foi um dos fundadores da McLaren na década de 60 e 70, então, figura histórica da Fórmula 1. E o cara falou, eu contrariei a situação e ele ficou com raiva e me demitiu. Então, é algo que... Só que ele vai perdendo pessoas experientes, então vai colocando pessoas cada vez menos experientes, não acostumadas a tomar decisões pesadas, e acaba tendo decisões bem estrambólicas, né? Mais me chamou minha atenção, acho que até mais do o dos espelhos foi grave, mas a punição do Lando foi muito fora da casinha, muito. Sei lá, um drive-thru, algo do gênero. Como a punição do Max foi fora da casinha. Sim, não, a dosimetria, sabe, a dosimetria, é o que você falou, Lucas, a dosimetria foi muito pesada. Acho que 10 segundos, stop go em 10 segundos, o tinha acabado de dar um safety car, botou o cara em último. Não tinha mais o que fazer. Então, parecia. Uma coisa muito arbitrária. Não me pareceu estar sendo seguido de livro de regra, sabe? E mexe no campeonato, né? Como já vai falar daqui a pouco. Mas mexe no campeonato, sim. Sim. O piloto Mas antes da gente falar seguido, sobre McLaren. Tem outros campeonatos. Antes de falar de McLaren e Ferrari, eu separei uma imagem aqui, a gente já coloca no destaque, que é esta briga aqui, bom, a gente já falou a respeito, né, de como foi o comportamento do Russell, e agora a gente fala sobre o Verstappen, que deixou bem claro, ele falou 2 vezes, para que ninguém tenha dúvida do que ele tenha falado, que ele perdeu respeito por George Russell. E aquilo não se faz, ele não foi legal, ele foi... Enfim. Mas aí fica a pergunta, será que o Russell tem condição de comprar uma briga com o Verstappen na envergadura que o Verstappen tem hoje? O George Russell, a gente tem que lembrar que ele é o presidente da GDPA, né? Grand Prix Drivers Grand Prix Drivers Association, mas acho muito difícil, né? Só se o Russell, se a Mercedes acertar em cheio em 2026, ele tem um carro muito superior e o Max fica naquela situação que tínhamos em 2016, 2014, né? 2017, melhor dizendo, desculpa. Ele chegou na Red Bull e começou a tentar enfrentar de alguma maneira a Mercedes, que era uma Mercedes muito superior à Red Bull naquele momento. Só assim, porque em condições normais de temperatura e pressão, o Russell não faz nem cosquinhas. Eu posso até queimar a língua, né? Estamos aqui em 2 de dezembro de 2024, o pessoal pode pegar esse vídeo e dizer, você falou isso, mas... Exatamente. Mas eu não vejo o Russell tendo casca para bater de frente com o Verstappen, e o Verstappen comeu... Desculpa, pessoal, não levo olha que tá sério, comeu o fato do Russell com farofa na largada, né? Foi a largada dele largando no lado sujo foi impressionante. Ele papou o Russell com alguma facilidade. Não deu chance, o Russell ficou sem pai nem mãe. Ele tentou fazer alguma coisa, coitado. Mas, se você não passa o Max Verstappen por fora em condições normais, com o homem com a faca nos dentes, com o sangue no olho, principalmente quanto o Russell não vai passar nunca por fora ali. É tanto que ele perdeu a segunda posição pro Lando. O Lando também é aquela história. Quando não precisa, ele faz bem feito. Ele várias vezes largou na pole, depois que não valia mais nada, pois é. Aí em terceiro, ele quase vai para primeiro, nessa disputa quase para primeiro. Ele largou bem, largando em terceiro, não tinha mais nada para fazer.
O Lando também tem dessas, é mais o Russell. Então, uma das coisas que você colocou nas famosas, agora já famosas pílulas sobre o Grande Prêmio, para quem não sabe, é o João aqui que escreve, você colocou a respeito do fato de que agora Max Verstappen tem o triplo de vitórias em relação ao Lando Norris, que ainda é o vice da tabela de pontos, com o seguinte detalhe, né, João? Ele, na maior parte do ano, não teve o melhor carro, né? Isso. E esse final de semana, muito claramente, o Interlagos foi debaixo de chuva, tem toda aquela situação de chuva, já nivela mais os carros, e ele mostrou a todo mundo que hoje ele está um patamar, ou alguns patamares acima do grid atual, lógico, com algumas exceções. A gente já falou aqui de Alonso, Hamilton, talvez sejam os únicos pilotos que possam bater de frente com o Verstappen hoje em dia com o carro correto. Mas nesse final de semana ele também não tinha o carro mais rápido. A sprint race foi muito claro que ele não tinha ritmo em condições normais. Mas é aquela história, o nosso querido Russell mexeu com a vara curta, né? Mexeu com o Verstappen ali, o homem ficou com sangue nos olhos e disparou. E pelo que consta, né? Isso aqui vou colocar no CIF, tem até vídeo da Sky falando sobre isso, que quase tínhamos cenas lamentáveis, né? Na parada dos pilotos, os pilotos estavam subindo aquele caminhão. E se eu fosse falar, até falei no vídeo do GP de São Paulo, eles deveriam passar um pouquinho mais devagar, que eles passam um pouquinho rápido demais na frente da torcida. E pelo que consta, os dois se encontraram, tiveram uma discussão bem feia e quase haviam cenas lamentáveis entre Verstappen e Russell. Então ali já há uma animosidade entre os dois, né? Então, Sim. Se de repente, mais na frente, o Russell cria alguma casca, a Mercedes acerta o carro agora eu lembrei até de um detalhe interessante, né, Lucas? Muito se fala que o provável destino do Verstappen em algum momento futuro será Mercedes. Então, uma dupla Russell-Verstappen acho que não daria muito certo agora, não, viu? Não deixa de ser possível no futuro, tá? Porque, afinal de contas, a gente pode até acreditar que um ciclo de Verstappen na Red Bull esteja se encaminhando para um fim. Isso é uma coisa natural também, dele querer partir para outros desafios. Muito se fala que a Mercedes vem muito forte para 26, quando vira o regulamento, deles estarem criando um motor aí, super motor, que seria mais ou menos o que aconteceu em 2014. 2014 foi uma coisa absurda. Fora, não, foi um absurdo. Era muito superior a qualquer coisa. E o Toto Wolff se dá muito bem com o Jos Verstappen. Também tem isso. Então, são coisas que a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente vai poder ter essa noção. Mas como você falou da sprint, é legal a gente falar que, sim, a gente teve a dobradinha da McLaren, só que com o seguinte detalhe de que o Lando Norris deixou o Oscar Piastri passar nos metros finais, sendo que eles já tinham passado um rádio para o Lando, falando, olha, mantém posição, estamos satisfeitos. Já vamos falar sobre essa questão da McLaren, vou querer dar os resultados aqui, porque chegaram os dois, fez-se a dobradinha da McLaren, só que o George Russell chegou em terceiro apenas a 0,4, ou seja, além de tudo, foi uma manobra muito arriscada por parte do Lando Norris. Carlos Sainz chegando na quarta colocação, Leclerc em quinto, Hamilton sexto, Nico Hülkenberg com a Haas em sétimo lugar, apenas 8 segundos e meio atrás, um excelente ritmo de prova dele na sprint, e só em oitavo lugar o Max Verstappen a 10,3 segundos atrás, na hora da bandeirada. Falando um pouco sobre ritmo de prova de Verstappen, a gente já falou, vamos falar sobre essa questão de que o Lando Norris, quando é que ele vai parar de querer bancar o bonzinho, bancar o bom moço? Isso é cada vez menos compatível com a posição que ele tem que ter enquanto piloto líder da McLaren. Quando é que ele vai entender isso, João? Você falou semana passada que acho que o Lando ainda não percebeu o tamanho que ele tem hoje na Fórmula 1. Exatamente, ele não entendeu o posicionamento dele, o papel dele. Ele não entendeu que eu não estou dizendo para ele começar
a jogar o carro para cima dos outros pilotos, ser reticências, né? Não ser o cara assim, aquela letra C, então. sem reticências, isão. Então, Um assim, zão, então, não é usando o para ser um final. zão. Não é essa Não, questão. mas assim, mas ele tem que saber que ele tem que se impor dentro da equipe, primeiro dentro da equipe. Será que o Oscar Piastri, ok, ele cedeu a posição dele na sprint do Interlagos, né? Os dois, antes da corrida principal, havia aquela questão que o Norris tem chance, pode chegar no Verstappen, pode estar brigando pelo título, ok, é uma troca uma troca de posição totalmente legítima, foi na última volta também, uma coisa bem organizada. E o Norris, de repente, não, vou devolver, não avisa para ninguém, a McLaren foi pega de surpresa, né? Mas assim, aquele, porque, olha como o Norris é bonzinho, deixa ele passar, é um cara de equipe. Pessoal, a Fórmula 1, como todo esporte de alto rendimento, em algum momento o atleta tem que ser um pouquinho egoísta, sim. E na Fórmula 1 é diferente. Ainda mais na Fórmula 1, que é um esporte de equipe, é individual, só é um piloto que ganha. É o cara que está dentro, que está pilotando, que ganha. Então, o Lando Norris fala que falta aquele killer instinct, né? Que fala, os próprios ingleses falam muito isso, né? Aquele instinto assassino, aquele cara que se ele puder vencer, ele vence mesmo, ele passa por cima de tudo e de todos. Lógico, dentro da legalidade, dentro da ética. E o Lando novamente demonstrou aquela, sei lá, uma faceta muito, não sei, muito bonzinho demais. Isso vai muito contra ele. Então, e ser bonzinho às vezes custa caro, porque é o seguinte, agora ele só está 8 pontos de vantagem no Charles Leclerc pela vice-liderança entre pilotos. Né? A gente tinha uma situação em que se desenhava um duelo entre McLaren e Ferrari para construtores, mas agora, como o Lando Norris sofreu aquelas punições, etc. Ele só chegou em 10º lugar, fez 2 pontos, porque ainda fez uma voltinha mais rápida. O Leclerc fez 18 pontos na corrida. E aí como é que fica? Fica uma situação em que ele só tem 8 pontos à frente do Leclerc, ele pode perder a vice-liderança a qualquer momento. Basta a Ferrari entrar bem, encaixar um setup bom lá em Abu Dhabi, e a McLaren corre um enorme risco de perder a vice-liderança de pilotos, que é o caso do Norris, e também perder o próprio campeonato de construtores, que, ok, tem mais distância, mas mesmo assim a contenda ainda não fechou. A McLaren está com 640 pontos contra 619 da Ferrari. Qualquer problema, e a gente sabe que, por exemplo, a pista de Abu Dhabi ela é muito propensa a safety car, e a FIA, do jeito que ela está, com essas punições totalmente fora da casinha e etc e tal, muito bem pode provocar um fim de semana desastroso para a McLaren, um fim de semana ótimo para a Ferrari. A gente não sabe por enquanto, mas isso não deixa de ser plausível, tá? Só que assim, a bobeira que ele deu, essa questão de ficar entregando o pontinho, vou retribuir, eu decidi ser bonzinho com o Piastri, como se o Piastri quisesse, como se o Piastri ficasse satisfeito em ganhar desse jeito, e é claro que ele não ficou, ele se acha bonzinho fazendo isso, enfim, ele colocou em risco, ao mesmo tempo em que fica, e aí uma leitura muito perspicaz do Mário Salustiano, nosso colega de GP Total aqui, de que, e é uma leitura muito válida, de que ele, Norris, teria feito essa entregada da sprint justamente para livrar as situações em que vão perguntar para ele a respeito de terminar o ano com uma distância menor de 7 pontos em relação ao Verstappen, pelos ocorridos do Grande Prêmio da Hungria, em que o Piastri venceu, o Norris ficou em segundo, o Papaya Rules e o Diaba 4 que aconteceu lá e que faz com que a gente pense que a McLaren poderia ter desperdiçado um título com o Norris. Mas o próprio Norris está entregando ponto para os outros aí por conta própria. Não precisa nem a equipe pedir para ele essas coisas. Ou seja, realmente fica difícil
a gente cravar de que o Lando Norris sabe o papel dele atualmente na Fórmula 1. E que eu já falei algumas vezes, né? O Norris pode estar desperdiçando a chance que ele em 2024, porque eu acho muito difícil o Piastri, eu vou retribuir o que o Lando fez pro meu ano passado, isso precisar em 25. Não vai fazer. O Piastri não tem cara que vai fazer isso, não. Ele vai só evoluindo, tá só evoluindo. Então, realmente o nosso querido Lando, ele tem que tomar tenência do papel dele. Ele é um cara talentoso, ele é um cara rápido, essa corrida que o Verstappen andou com a faca nos dentes, né, por outros motivos, o Lando não tinha nada a ver com a história, o Lando não acompanhou. O Lando, na segunda relargada, ele chegou a colocar de lado, inocentemente colocando por fora, né? Já sabemos o que acontece quando alguém coloca por fora no Verstappen, né? Não vai ser espremido, não vai ganhar posição. A espalhada tá garantindo. Não, a espalhada tá contratada. Então, mas ele tá. Até o safety car estava lá trocando 1 segundo, 2 segundos, 1 segundo e meio. Ele estava lá junto com o Verstappen. Pois é. Ok. O carro da McLaren, melhor. A McLaren corre o risco de perder o Mundial de Construtores e o vice-campeonato tendo o melhor carro, que 70% do tempo do campeonato. Né? Zac Brown foi para o Qatar, que até a transmissão falou que ele nem ia para o Qatar, não, vou para o Qatar que a gente pode ser campeão, né? Ele vai passar a semana coçando a cabeça pensando, olha o que pode acontecer esse ano com a gente, perder um título de construtores com o melhor carro e ainda perder o vice-campeonato, que não é, e perder o construtores se a McLaren não errar, ela não perde esse campeonato de construtores, para mim, é só não errar. Agora, o Mundial, o vice-campeonato de pilotos está muito aberto. Muito aberto. Tá, sim. E a gente vai ter uma situação que em 2025 a Ferrari, que está aí tentando ser, né, tentando bater a McLaren, o Leclerc possivelmente pode passar o Lando Norris, tem nada que impeça por enquanto. A gente vai saber em breve, afinal de contas, a corrida final da temporada já é domingo que vem, a gente já vai ter as respostas. No próximo encontro, a gente já vai ter essas respostas a respeito de quem vai ser o vice, quem vai ser campeão de construtores, enfim. Mas quero chamar a atenção porque 2025 a gente já tem a troca de pilotos da Ferrari em que chega Lewis Hamilton, que teve um fim de semana absolutamente miserável na pista Qatari. Vamos relembrar um pouco sobre o Hamilton, sobre o estado de espírito do Hamilton e que, como você mesmo disse nas pílulas, começa a preocupar inclusive a própria Ferrari. Quem que é esse cara que a gente contratou? O Hamilton, ele teve um final de semana que ele tomou, e vamos ser sinceros, não é esse final de semana não, já tem um tempinho que ele vem tomando tempo do Russell, né? Tudo bem que na corrida de Las Vegas ele ele se aproximou, ele fez uma coisa muito interessante em Las Vegas, mas no Brasil já foi muito mal. O que me impressionou no Grande Prêmio do Qatar foi a apatia do Hamilton dentro e fora das pistas. Ele foi absolutamente depressivo. A palavra correta, ele estava depressivo. Ele levou tempo do Russell, novamente, diga-se de passagem, mas levou. Mas as entrevistas dele foram assim, você dá para ficar em posição fetal e chorar. Né? Que pena, coitado do Luiz. Pelo amor de Deus, não existe, né? E na corrida, 2 erros. O Hamilton, a gente perde um pouquinho a noção do tempo. O Hamilton já falando desde 2007. Já são 18 temporadas. 19, já está na 19ª temporada, o Hamilton. E 18ª, desculpa. 18ª temporada. E ele queimar a largada. E ele mesmo admitiu disso. Sorry, guys, for that. Quer dizer, ele errou a largada. E no safety car, como estavam limpando lá os vidros lá dos cacos lá do retrovisor do álbum, os pilotos foram pro dentro do box. E dentro do box tem limite de velocidade. E o Hamilton simplesmente esqueceu de apertar o botão. Esqueceu de ligar o limitador. Quer dizer, é um erro de principiante para um cara que tem 300 grandes prêmios. Quase 40 anos.
pelo amor de Deus, desde 2007 na Fórmula 1. Então foram erros assim, totalmente inaceitáveis para um cara. Como dizia no Tropa de Elite, 20 anos de curso, pô. E o cara faz um negócio desse, É, o assim, cara me já. fica sem bandoleira ali, rapaz. Não Não, dá, né? não dá, não dá. E agora, assim, eu tava até conversando antes da gravação, tá para levantar, assim, o Hamilton é um piloto, assim, muito sensível na mentalidade. Eu não sei, eu tô levantando aqui uma lebre, que não é uma informação que eu tenho, é só um feeling. A não ser se de repente ele tá melindrado, porque a Mercedes, de forma lógica, vamos ser sérios, de forma lógica, bom, o Hamilton vai sair e vai para a Ferrari. Eu não, por que eu vou focar? Vou focar no Russell. Então, talvez ele esteja melindrado porque a Mercedes está focando no Russell e, talvez por respeito ao Toto Wolff, ele fica na dele. Ele tá deprimido, tanto dentro como fora das pistas, né? E, lógico, vai ser esse piloto que o Frederic Vasseur contratou para receber em 2025. O Leclerc vai estar feliz, né? Vai ser isso aí vai ser meu companheiro de equipe, né? Então vai ser bem estranho, tá muito estranho o comportamento do Hamilton dentro e fora das pistas. Sim. É que nessa configuração ele vai tomar um cacete do Leclerc. Com certeza. O Leclerc ele tá hoje bem estabilizado, bem consolidado dentro da Ferrari. Começou o ano um pouquinho claudicante, digamos assim. O Carlos Sainz mostrou força, venceu aquele grande prêmio na Austrália, aquela coisa toda do apêndice, etc e tal. Eles rivalizaram em pontos uma boa parte do campeonato, até que o Leclerc realmente se encaixou, encontrou ritmo e começou a passar, né, passou aí constantemente a andar na frente do Sainz, como a gente já tinha em outras situações. O Sainz é um piloto chega a ser incrível como o Sainz é um piloto irregular, né? Ele venceu no México assim de forma assim, em forma cachapante. Propriedade. E de repente o homem para de correr, fica levando o pano do Leclerc. Então acho que é por isso. Aí eu vi até a mente, né? Que a gente não está vendo na pauta, mas para você ver como o Sainz é irregular, que ele vai bater vai para uma equipe cujo retrovisor não se segura no carro a corrida inteira, né? Ele vai para o Williams. Pois é, o Williams que neste fim de semana mais uma vez teve que acionar o seu departamento de funilaria e pintura, porque já são 16 batidas no ano, João. Onde é que eles vão parar? Mas vamos ser justos, né? O Colapinto não teve culpa, ele comprou pronto, né? O Huckenberg rodou na primeira curva, bateu no Ocon, coitado do Colapinto estava à esquerda do Ocon, e o nosso recém-demitido Ocon bateu no Colapinto, né? Já vamos falar disso. E por sinal, a gente já pensando na nosso próximo assunto, né? O nosso querido Helmut Marko, aquela delicadeza austríaca. Lógico que a gente está no Colapinto. E está batendo muito. Ele está batendo muito. Veja que situação, né? O Franco, ele teve uma estreia muito impactante, e não, isso não é um trocadilho, tá? Que os impactos vieram depois, afinal. Não, ele causou muito boa impressão na estreia, e nos primeiros movimentos dele, a personalidade dele, ele tem aí uma figura cativante. O público argentino adorou a ideia de ter um argentino novamente na Fórmula 1, comprou a ideia, a gente tem visto bandeiras argentinas, a gente tem visto aquela mesma torcida que torceu pela Argentina na Copa de 2022 do Catar, a gente está vendo nas pistas, claro, guardadas as devidas proporções, não é um estádio cheio, mas torcedores da Argentina se movendo com essa mesma paixão, esse mesmo entusiasmo. Só que agora ele inventou de bater um monte, e dessa vez, ok, ele não teve culpa, mas de qualquer forma está passando esse hype aí, e de repente ninguém mais está falando nele. O Briatore já estava de olho nele para fazer um contrato relâmpago,
a própria Red Bull fala assim, vocês não estão de olho nele, aí o Marco me faz uma resposta dessa delicada como um cofre bancário, e entre outras possibilidades que aos poucos vão murchando, o pessoal vira para o lado, mexe no celular, finge que não está vendo, vai atender telemarketing, vai rebobinar fita em casa, reunião de condomínio, enfim, a coisa está passando para ele, e o que para mim é uma grande pena, porque foi um surgimento muito bacana, ele já chegou com personalidade, chegou com essa torcida, a torcida argentina tem feito um bem danado nos autódromos, sabe, uma maneira muito contagiante, que a gente não via há muito tempo, e a gente não vê para piloto brasileiro, há muito tempo também, a gente teve, né, a era após campeões, a gente não viu essa mesma verve que o pessoal está tendo pelo Franco Colapinto, a gente não viu para o Rubinho e para o Massa, que foram os nossos vencedores da era pós-campeões que a gente teve, não vou dizer era pós-cena, mas era pós-campeões. A gente teve um alinhamento astral em que em 20 anos a gente ganhou 8 títulos mundiais, com Emerson, o Nelson e o Ayrton. Mas a gente não teve essa verve, esse entusiasmo que a gente vê com os argentinos. A gente só torce para que o Franco faça uma ótima corrida no ano que vem, e de repente ele seja chamado aí para alguma coisa, para alguma atribuição que possa fazer com que ele volte a ser titular em algum momento da temporada 2025 ou da temporada 2026, a gente está por ver isso. Eu acho que seria muito legal manter ele na Fórmula 1 por causa desse fator paixão, que é uma coisa que falta muito nessa Fórmula 1 cheia de business, cheia de país sem tradição nenhuma de automobilismo sediando grande prêmio, sabe? Onde que a gente vê fãs de verdade? Nas bases de verdade, os tifosi da Ferrari, os fãs que lotam Interlagos porque gostam também, porque ingresso é caro, você mesmo passou um perrengue danado lá, sabe? Então, muitos locais faltam esses fãs de verdade, tá? Que a gente vê sim em Silverstone, porque tem uma super tradição, o público britânico, ainda mais se tem britânico no meio, eles são pachequistas pra caramba, mais até que brasileiro, né? Mas a introdução do argentino é uma introdução sobre paixão. Isso é muito interessante, isso está faltando nessa Fórmula 1 fria, asséptica, hermética, que a gente se acostumou a ver e que tem muito pouco a ver com o passado que a gente via de torcidas vibrando. Você vê o Grande Prêmio do Catar, pouquíssimas pessoas. Sexta e sábado, pouquíssimas pessoas, né? O autódromo bem, acho que não tinha. Lá tá sold out, né? Vendeu todos os ingressos, mas tinha quantas mil pessoas ali? Sei lá, se tinha 40 mil, era muito ali, pelo que eu tava vendo ali. E sobre o Colapinto, né? A sorte a torcida argentina também percebe, porque ele percebeu que ele não era nenhum Norberto Fontana, nenhum Gastão Bazacani, né? Um cara que. Estebantueiro. Isso aqui vale a pena torcer, vale a pena a gente investir, que lá na frente ele pode não dar alegria, mas é uma pena realmente. Eu acho que, os movimentos, vai ser bem complicado o nosso querido Colapinto, seu nome de quinta série, se titular em 2025, mas vamos ver, de repente, em 2026 a gente veja o argentino e seria muito legal. E até repetir uma piada que corria em Interlagos, né? Que via aquela história que ele fosse para a Red Bull, digo assim, ele for mesmo a Red Bull 25, vai ter mais argentino que brasileiro em Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil. Pois é. Ia, né? Acho Exatamente. que se fala, acho que essa história não vai e decolar. Por falar em titularidade ameaçada, foto no destaque. Nossa, quem poderá nos defender? Checo Pérez. O Lucas estava até pensando. Vou até deslocar a gente aqui, ó, para dar destaque. Sérgio Pérez, não bastasse ele não tá entregando desempenho, roda sozinho e a coisa fica ainda mais complicada. No safety car, sabe? A gente já falou sobre isso, ele é muito melhor do que isso, muito melhor do que ele está entregando, mas a questão é a seguinte, ele permanecer na Red Bull acaba sendo um erro, porque não tem nenhuma mudança, é você querer resultados diferentes fazendo tudo igual. A própria Red Bull já tentou, enfim, ajudar ele a ver novas maneiras de você
conseguir tirar desempenho do carro, de você fazer simulações, de você mudar setup, mas a coisa não vai. Esse é um carro que não encaixa na mão do Pérez. É uma coisa que a gente viu de melhor maneira em 21, 22, aquela fase o Pérez estava bem mais em forma, mas a partir do momento que o carro, o Red Bull, tomou aquele caminho de desenvolvimento mais agressivo, mais extremo, esse carro não é para ele. De repente tem outros carros da Fórmula 1 que poderiam até ser para ele. Só que ele ficou tanto tempo preso a essa situação, né? Porque ele passou um 2023 inteiro nisso, praticamente, e agora 2024 de maneira até pior, porque a Red Bull não tinha mais um carro hegemônico, não era só um carro extremo, porém hegemônico, era um carro extremo e que muitas vezes tomava tempo de Ferrari, tomava tempo de McLaren, e algumas vezes também Mercedes, que é um carro bastante errático, quando tem condições ideais, é um carro que performa muito bem, mas que acaba sendo a quarta força do ano por causa desses altos e baixos. Mas os altos e baixos, isso não inclui Sérgio Pérez, é só baixos para ele. A gente fica triste com essa situação porque a própria Red Bull está autenticamente tentando ajudar ele há muito tempo, só que muitas vezes a gente não consegue o resultado. E surgiu nesta segunda-feira informação através do site Motorsport de que o Sérgio Pérez não seria mais o titular para 2025, a Red Bull já teria tomado essa decisão. É uma coisa que também está por se confirmar nesta semana em que a gente vai ter o Grande Prêmio da Abu Dhabi, encerramento da temporada 2024. O que eu ia falar, eu estava até pensando antes da gravação, que acho que o carro do Pérez é um carro de humanidade, cara. Sincero, honestamente. Cara, o Pérez não tá dando certo. Não adianta Não de está dando certo, insistir. essa é a questão. Não Não está dá, dando certo. não tá dando certo. Tem que chegar para ele e falar, ó, infelizmente. E outra coisa, a Red Bull, que foi tantas vezes acusada de ser um moedor de pilotos, ela tá sendo muito paciente com o Pérez, muito paciente. Ela fez de Sim. tudo. Falou, Lucas, ele fez de tudo para ajudar o Pérez. O resultado não vem. Mas o que é preocupante, Lucas, você. Eu não sei se essas press releases, né, que os pilotos falam, tem algum media trainer falando que o Pérez não está quase lá, a gente tem ritmo, o ritmo está chegando, mas quando é que vai chegar o Pérez? Não vai, simplesmente não vai, não adianta você está se enganando, é pior para você, a última impressão é a que fica, a gente, como até o Guanyu falou, ninguém lembra da minha primeira corrida, mas lembra da última, e a última eu fiz uma ótima corrida. Qual foi a última ótima corrida do Pérez? Ninguém lembra, só lembra dele rodando no safety car de forma bizonha. E você falou, Lucas, a Red Bull tomou tempo da McLaren, da Ferrari, de vez em quando da Mercedes, mas o terceiro lugar do Mundial de Construtores da Red Bull vai cair nas costas do Sérgio Pérez, não tem pra onde correr. Por mais que os patrocinadores do Pérez investam muito dinheiro, dizem que chega a quase na base de 170 milhões de dólares, agora não sei se é dólares ou reais, eu não vou lembrar, acho que é dólares mesmo. Essa conta não vai fechar, que a Red Bull vai perder por ficar em terceiro lugar, de repente estivesse em segundo, né? Então é uma questão até mais humanitária, de chegar assim, Pérez, ó, não adianta você ficar insistindo, entendeu? Mas fica aquela situação, colocar quem no lugar? Tsunoda, Lawson, né? Radiacho, acho impossível, né? O Radiacho tá brigando com o Bortoleto pelo título da Fórmula 2. A gente já vai falar de Fórmula 2 aqui, porque a gente vai Tá ter legal. decisão. Porque, sim, o Colapinto foi muito cogitado, mas o Marco meio que já descartou pela quantidade de acidentes como já se envolveu. Então, pelo que eu estou vendo, o Pérez não vai ficar em 2025 e de forma merecida, mas é uma pena, a gente já falou isso várias vezes. Ele não é um mau piloto, ele já teve vitórias de levantar sobrancelhas, mas ele simplesmente não deu certo ao lado do Max Verstappen. Está sendo
É que eu estou dizendo, a carreira dele tá indo pro ralo, tá ficando manchada. Ninguém vai lembrar da vitória que ele teve no Bahrein. Ele no largou de Bahrein. último de Force India. Ninguém vai lembrar dessa corrida, da vitória que ele teve em Mônaco, das vitórias que ele teve em Jeddah. Ninguém vai lembrar ele rodando no safety car. E lá atrás. Então é uma questão humanitária. Pérez, tá bom, vá andar de endurance, pelo que se fala, né? Ele vai continuar ligado à Red Bull, mas como embaixador, meio que o Coulthard faz isso até hoje, né? Que ofereceram isso ao Ricardo, ele não aceitou, tem seus motivos, mas vão oferecer isso ao Checo Pérez, né? Pelo que se fala. E fica a dúvida, né? Quem que vai entrar no lugar? Lawson, Tsunoda? Tsunoda está fazendo um lobby muito grande. Eu acho que o pega pro Tsunoda nessa vaga na Red Bull, porque ele é um piloto Honda. Em 26, a Honda vai estar na Aston Martin, então talvez esteja esse conflito, porque acho que há esse conflito com o Tsunoda, por isso que ele não é muito cogitado, ele está reclamando, ninguém me cogita, né? Eu ando bem, derrota meus companheiros de equipe, mas ninguém fala em mim, mas acho que é muito por causa disso, né? Você tem uma situação em que o Tsunoda, apesar de ter isso no currículo, de ter andado mais que Daniel Ricciardo, de Nick De Vries, o próprio Lawson agora também já passou um momento que ele tinha feito um bom trabalho, tem sido muito apagado, mas você tem a questão de que, primeiro, o Yuki Tsunoda também não mostrou nada de especial para ser esse cara a ser promovido para a Red Bull. Essa questão da Honda é importante também, porque isso significaria o quê? Oferecer um contrato de 1 ano só para o cara. Fala assim, olha, você vai entrar, vai ser 1 ano só, vai ser um carro muito extremo, que a gente vai ter que desenvolver no sacrifício, ou seja, fazer o carro competitivo, mesmo que o carro seja instável, você vai ter que se adaptar às loucuras que o Max consegue com esse carro, fazer as coisas maravilhosas que o Max faz, contra o próprio Max. Ou seja, também é um negócio que é um campo minado, é uma fritura, é uma panela de óleo quente. Fica também complicado a respeito disso. Veja, esse prolongamento da carreira do Pérez tem muito a ver com essa falta que a Red Bull tem de recursos humanos para colocar no lugar. Ela acreditou até que o Daniel Ricciardo fosse essa pessoa, e o Ricciardo desperdiçou. Pura e simplesmente. Não dá mais. Não, aquela história. Não, não, porque ele teve todas as possibilidades de chegar Sim. lá na Racing Bulls, mostrar um resultado, andar na frente do Tsunoda, porque foi isso que ele fez no começo da carreira dele, aquele momento em que ele dividia a Red Bull com o Max Verstappen, ele era um piloto competitivo, ele já era um vencedor de grande prêmio, os grandes prêmios que ele venceu numa tremenda competência, nada caiu no colo, ele foi lá e batalhou pelas vitórias que ele conquistou, jogou fora, né? Toda aquela espiral descendente que ele sofreu na McLaren, ele simplesmente não consegue mais reverter. E foi dispensado de maneira justíssima. O Helmut Marko queria se livrar do Daniel Ricciardo muito tempo antes, o Christian Horner que segurou ele lá. Ninguém entendeu muito bem. Veja só o quanto ele. Veja que ele não desperdiçou só esse recomeço no Racing Bulls, ele desperdiçou a oportunidade de voltar para a Red Bull, de onde ele não deveria ter saído lá em 2017, etc. E tal. Ele entendeu que se ele fosse para a Renault, que era um time de fábrica, ele ia se dar melhor, que a Red Bull ia começar a receber o motor Honda, ele não sabia se ia dar certo, estava todo mundo paparicando demais o Max. Eu acho que é mais o que isso. aconteceu. Eu acho que foi até mais isso. Ele percebeu que a dono da equipe vai ser o Max e eu vou sobrar essa história. Não vou. Mas ele não vai. Eles enfrentaram, o que era uma situação que o Mark Webber tentou da melhor forma possível na época do Vettel. Mas eu acho que, mesmo os dois sendo tetracampeões, tanto o Vettel como o Verstappen, eu acho que o Verstappen está um pouquinho acima, e o Daniel Ricciardo diz que ele vai desenvolver, eu não vou conseguir acompanhar, por isso que ele fez esse movimento, né? Eu não vou negar.
né? Que para mim me fez até sentido. Hoje eu posso dizer que deu errado, mas na época me fez sentido pensando nisso, né? Mas, assim, por Tsunoda não ter mostrado tanta coisa, que se fala até mais no Lawson do que nele. De repente, o Lawson, o cara que está chegando agora... Até você falou certas vezes, Lucas, que de repente, Lucas, que talvez para um piloto sem muitos vícios em outros carros, e aí ele chegue na Red Bull, que é um carro muito extremo, ele consiga performar mais, ele se acostumar, que ele não tem exemplo de outros carros, então ele pode performar mais num carro tão extremo como é o carro da Red Bull. É por isso que falam mais nele do que no próprio Tsunoda. Veja só que coisa. Veja só que eu lembrei de uma passagem que aconteceu em 87, quando o Ayrton Senna foi testar pela primeira vez a Lotus com o motor Honda. E ele fez o primeiro teste, voltou e falou assim: nossa, esse motor vibra pra caramba. Aí o Nakajima, que já tinha testado e que fazia parte também do desenvolvimento da Honda, falou: não, normal. Não tem nada errado, não. Então, veja, a questão de percepção, né? O Senna vinha do motor Renault, que era muito mais suave em termos de vibração. Pegou lá, quando ele saiu do Lotus Honda, vibrava pra caramba, aquilo ali chacoalhava tudo. E achava até que era uma coisa errada com o carro, de repente, né? O Nakajima falou assim: não, nada errado, é isso mesmo, esse motor é assim mesmo, e pronto. Né? O Nakajima que tomava 4 segundos por volta do Senna. Né? Mas é uma questão de percepção. É? Sim, sim. Esse tipo de percepção também é o que aconteceu com aquela geração que começou a pilotar os carros asas nos anos 80, vinha dos anos 70, de derrapagem controlada, foi para o carro asa e detestou, como a exemplo do próprio Emerson Fittipaldi, o Clay Regazzoni, o James Hunt, eram pilotos que vinham era uma pilotagem muito diferente, e aí chegou aquela geração de 80 para lá, e que não tinha esse problema. Ia lá, sentava no carro e não, o carro é assim mesmo e vamos pilotar do jeito que está. Incluindo o próprio Nelson Piquet. Mas o grande piloto foi o Gilles Villeneuve, né? Que foi o mais conhecido pela... Né? Então, o Gilles Villeneuve sentava lá no carro, não, o carro é assim mesmo, e vamos lá, e pilota, e faz a loucura, e vamos embora. É uma coisa que acontece sim. De repente, algum piloto chega lá, senta nesse Red Bull, que é muito extremo, vai lá e pilota super bem, e vai e consegue pontos, dá esse encaixe que o Sérgio Pérez não tem mais, infelizmente não tem mais. Esse encaixe não acontece. E a gente não tem, isso aí é uma coisa que eu já venho falando semanas atrás, não vejo nenhuma situação que vai mudar esse panorama. Não tem nenhum fato novo, não tem nenhuma construção nova de carro que vai fazer com que o Pérez volte a andar o que ele sabe andar. E a gente sabe que ele sabe. É aquela história, não adianta tentar as mesmas coisas para um resultado diferente, não vai acontecer. E só rapidinho, se é para a gente continuar aqui a nossa pauta, e isso, muito dessa falta de recursos humanos, de pilotos, cai muito na conta do Helmut Marko. Ele dispensou vários pilotos, dispensou muitos pilotos, e muitos desses pilotos hoje são destaque ou na Fórmula 1 e em outras categorias, mas tanto que o Helmut Marko é conhecido como Darth Vader lá na Inglaterra. Tanto piloto que ele dispensou aí, e alguns pilotos, como por exemplo, o Raul Alguersuari, coitado, virou DJ. Nada contra ser DJ, tem Raul, nós. Mas assim, ele abandonou a carreira porque não acabou a carreira de piloto dele. Muitos pilotos foram nessa atoada, né, do Helmut Marko. Veja, por exemplo, o Pierre Gasly, que era de lá, foi fritado de lá, conseguiu sair, né? Uma saída honrosa do programa da Red Bull, conseguiu uma saída honrosa, e ele atualmente está na Alpine, a Alpine está naquela desgraça, né? Desde 2022, aquela queda livre. Mesmo assim, o Gasly marcou mais pontos que o Pérez desde o fim das férias da Fórmula 1, as férias de agosto. Tem uma coisa muito errada com o Pérez, sabe? Realmente não é porque ele não sabe pilotar, é essa questão de encaixe. O Pierre Gasly marcou mais pontos que ele. O Gasly não é nada extraordinário. Andou mais que o Tsunoda. Mesmo assim, tomou muito tempo do Verstappen.
o que mostra cada vez mais que o Verstappen realmente é um piloto muito especial, que ele está escalando prateleiras entre os melhores de todos os tempos da Fórmula 1. Tá? Ele já se encontra numa prateleira muito alta, não vou dizer a mais alta, porque não é isso, mas que ele já entra em prateleiras, como o Márcio Madeira falou aqui recentemente num dos nossos encontros, ele tem alguma coisa de especial, o Max, que a gente não enxerga em outros pilotos, a gente não enxerga nem no próprio Lewis Hamilton. Uma coisa tão especial, tão fora da curva, tão exuberante, assim, que a gente viu no Vettel em seus momentos de pico, né, quando ele surgiu, e eu e o Márcio, a gente virava um pro outro, fazia, putz, esse é material para campeão mundial, e ele realmente se tornou campeão mundial e tudo mais. Coisa que você bate o olho e fala assim, esse cara tem estirpe de campeão, e o Verstappen, ele já deixava isso claro, muito cedo na carreira, e a partir do momento que ele virou campeão e que ele realmente formou a casca atual dele, não que ele não tenha defeitos, não que ele não tenha vícios, comportamentos lá, assim, condenáveis, mas é um cara especial, nitidamente especial, muito veloz, muito competente. O campeonato desse ano foi construído à competência de um piloto que, na maior parte do tempo, não teve o melhor carro. E que, quando teve o melhor carro ali no comecinho do ano, soube fazer uma vantagem estratégica que ele possibilitasse dele levar esse campeonato a favor dele, inclusive com antecipação. E carregou o carro nas costas. Esse foi um dos anos que a gente pode dizer que o Verstappen, você falou tudo, tem seus defeitos, tem algumas coisas que a gente olha com certa restrição, mas o que ele fez esse ano foi algo muito... E 2024 foi um ano muito especial, muito que o Verstappen fez. Essa corrida, da mesma forma, semana passada, a gente falou que o que o Verstappen fez em Las Vegas foi especial. Essa vitória no Qatar foi muito especial, né? Motivado por motivos externos, né? Pela confusão que ele teve com o Russell, mas ele tem um final de semana impressionante. Mais um. Pois é. E a gente falando de Alpine que vai ter mudanças para o fim de semana que vem, né, João? Sudade informa, né? Sai Esteban Ocon e entra Jack Durham. E é interessante porque nada mais do que o suco de Flávio Briatore, né? O piloto já não está performando, já não está indo nas suas diretrizes. Isso é muito Flávio Briatore, realmente. Dispensa. Não, a gente lembra muito do Roberto Moreno, mas vamos lá, Jarno Trulli foi assim, Giancarlo Fisichella, teve muitos pilotos que foram saídos assim no meio do campeonato. O Briatore, esse cara aqui não me serve mais, tchau. Tem a famosa história do Grande Prêmio, acho que foi da Inglaterra de 95, que o Schumacher e o Hill bateram, e quem venceu foi o Johnny Herbert pelo Benetton. Aí quando procurava o Briatore tinha ido embora, tá nem aí pro Herbert, o Herbert venceu a corrida. Então muito Briatore, né? O Ocon já vinha, ele chegou em segundo lugar em Interlagos, mas chamou muita atenção a diferença que o Ocon e o Gasly vinham tendo nas últimas corridas, né? No Las Vegas, nesse final de semana. O Gasly foi ao Q3 e o Ocon ficou em último. Foi o último colocado, né? Tanto que na batida que ele teve com o Colapinto, eles estavam na última fila, né? Então, e o Jack Durham, né, pelo que se fala também, é que ele não tem um contrato para o ano inteiro de 25, né? Eles seriam um contrato de 5 corridas, né? Aí quando estava todo mundo enamorado pelo Franco Colapinto, se falava que se o Jack Durham não performasse, aí ele seria sacado e entraria com o Colapinto, né? Eu acho que o Briatore ele deve ter delegado para o James Vowles, aí percebeu que ele também, né, ele traz muita paixão para Fórmula 1, mas também está muito prejuízo, então, não ficar. E só lembrando que Jack Durham, para quem gosta de moto velocidade, é filho do grande Mick Durham, pentacampeão mundial de moto velocidade, só para título de curiosidade. É isso aí. Realmente, isso é puro suco de Briatore, e a gente fica realmente a ver o que vai ser dessa nova fase
Alpine daqui para frente. Como eu disse, desde 2022 eles entraram numa queda livre muito violenta, a gente vai poder ver aí como é que vai ser o desenvolvimento da equipe agora sob a batuta do Briatore. Para a gente completar os assuntos de Fórmula 1, os pontos do Guanyu Zhou, né, que foi um negócio legal, finalmente a Sauber marcando pontos, uma Sauber que não andou em último lugar no fim de semana, já mostra algum quadro evolutivo, ao mesmo tempo que a gente vê equipes como o Racing Bulls sendo provavelmente o pior ritmo do fim de semana, tá? Isso aí, inclusive, medido pelo Fórmula 1 Data Analysis, que é aquele perfil que a gente sempre fala muito bem aqui nos nossos encontros, né? E agora vamos para Fórmula 2, porque, afinal de contas, a gente tem aí um Gabriel Bortoleto, olha só, o carro dele aí, em equipe invicta, pronto para disputar o título da Fórmula 2 lá em Abu Dhabi. Ele que só está meio ponto à frente do Hadjar, que é do programa da Red Bull. Ele liderou boa parte do campeonato, o Bortoleto passou ele, mas o Bortoleto teve um fim de semana bastante complicado e muito dessa complicação não tem a ver com ele fez a parte dele. Agora, a equipe e o companheiro de equipe dele, olha só, se eu tivesse um companheiro de equipe desse, eu não precisava de inimigo. Exatamente, né? Só falando um pouquinho da Sauber, né? Quem marcou o ponto foi o Guanyu Zhou, né? Então percebe-se que por isso que o Bortoleto ficou no lugar do Bottas, né? O Bottas nem isso está fazendo mais, coitado. Pois é. E já o Bortoleto, ele teve a corrida longa, foi uma baita corrida do Bortoleto, né? Mas houve um problema de comunicação dele com a equipe invicta e ele ia vencer. Ele venceu a corrida, né? Ele chegou em primeiro. Na pista venceu. Venceu a corrida, só que ele acabou punido porque ele entrou nos boxes no momento de safety car virtual, que é a Fórmula 2 proíbe os pilotos entrarem, só que ele cruzou a linha, acabou punido em 5 segundos, né? Mas o que a gente está falando aqui, só para quem não acompanha a corrida da Fórmula 2, chegou um momento que o Kurt Maini, que é o companheiro de equipe do Bortoleto, estava logo na frente dele, ele estava com os pneus no bagaço, e o Bortoleto que chegou atrás dele, vamos trocar posição, que é lógico a fazer. E o Maini ele falou assim, troca de posição e segura os outros carros, porque ele já ia ser punido. E o Kurt Maini não abriu e foi para os boxes. Quer dizer, ele não segurou finalmente ninguém. Quando finalmente ia servir para alguma coisa que era para segurar os rivais, ele entrou no box. Entrou no box, eu até falei no nosso grupo, o Bortoleto estava muito chateado, você vê que ele estava chateado no pódio, mas acho que ele estava mais chateado com o Kurt Maini do que com a posição dele. O que me chamou a atenção, eu recebi uma foto hoje, tá? Que eu vou colocar aqui em destaque, que mostra bem o estado de espírito do Gabriel Bortoleto. A gente sabe que o Bortoleto é um cara muito jovem, ele tem feição muito jovial. E nessa foto, eu vou colocar até um zoom nela, ele está muito... ele ganha uma feição... Muito Max Verstappen. Ele ganha uma feição muito... Então, ele ganha uma feição muito adulta, ele é muito menino ainda, né? A gente aqui, que é quarentão aqui, ele é muito menino, ele tem um jeito menino, veja, isso aí eu estou falando como um atributo dele, uma característica que é muito dele, mas veja como a feição dele muda nessa foto, em que ele está sendo, ao mesmo tempo, cumprimentado, meio consolado pela equipe, com o resultado que ele teve no fim de semana, que certamente poderia ter sido muito melhor se a equipe fosse mais competente, se o companheiro de equipe dele não fosse enfim, você já imagina o que eu falaria, não vou falar no ar por uma questão de decoro, mas veja como muda a feição do Gabriel, e isso é uma coisa boa. Porque ele, diferentemente de Lando Norris, ele entende o papel dele. Ele entende o quanto isso foi ruim. Ele entende o quanto ele tem que ficar bravo, o quanto ele tem que ficar pistola com isso.
E o quanto isso faz com que ele cresça para cima dos seus companheiros, dos seus rivais, do chefe de equipe, não importa quem seja. Essa é uma foto de um piloto com personalidade. Um cara que sabe dosar essa questão da jovialidade que ele tem, a juventude sendo um atributo que conta a favor dele, porque ele tem uma carreira inteira pela frente, mas, ao mesmo tempo, ele não é um cara que vai ligar o modo ursinhos carinhosos e não entender qual é o papel dele enquanto piloto profissional de competição. Essa foto diz muito para mim. É como se a gente nem reconhecesse o Bortoleto na foto, sabe? É uma coisa que fica bastante impressionante isso, porque é muito interessante. Tá? Com veias saltadas, né? Com aquelas veias saltadas. Eu vejo que ele tá com a veia saltada, então ele tá. É que eu tô falando, é o Killer Instinct, né? É bom isso. Eu gostei muito de ver essa foto. Mostra um piloto de competição contrariado com aquilo que não é o ideal, não é o que faz com que um time seja vencedor, não é o que causa os títulos mundiais, não é a vitória, não é o que consagra, não é o que salva, não é o que glorifica. Ele já entendeu isso. Né? Eu fico muito feliz de ver essa foto. Muito feliz. Ele foi. Acho que ele tá até abraçado aí até com. Acho que é o pai dele, se não me engano. E realmente ele tá extremamente contrariado e é bom. Ele pode ser ele ganhar aquele extra para a corrida final, que já é na próxima semana, ele ir para cima do Zac Hadjar. E também foi, agora vamos ser sérios, o Zac Hadjar foi uma ótima corrida, ele não tava com um carro bom, ele largou lá no. Se não me engano, largou em 10º e chegou em 2º. Né? Ele fez uma baita corrida do Zac Hadjar, que segundo o Helmut Marko é o pequeno Prost. Eu digo, pequeno Prost não é muito difícil, né? Porque o Prost é pequenininho, né? Então... Pois é. Mas veja, ao mesmo tempo, o Zac Hadjar rodou na Sprint Race, né? Então é um cara que também se afeta sob pressão. Né? Ele é um piloto. Ele é um piloto. Eu ocupei algumas corridas da Sprint. Ele teve muito problema de brigar via rádio com a equipe, de usar palavrão, gritar mesmo. Então ele tem um probleminha meio que lembra muito de Tsunoda até uns 2 anos atrás. Era um piloto muito emotivo. Né? Ele é francês, mas ele é franco-argelino. Então ele é um cara assim, muito sanguíneo mesmo, né? Isso vai ser um ponto a favor do Bortoleto, né? Que ele é um cara já mais concentrado, mas com essa Eye of Tiger que ele está aí, ele pode fazer um algo a mais em Abu Dhabi, trazer mais um título para o Brasil na Fórmula 2 e já ir para a Fórmula 1 com a moral de campeão de Fórmula 2. Como a gente já falou em outras oportunidades, um carro muito parecido com o Oscar Piastri, campeão na Fórmula 3 na estreia, campeão na Fórmula 2 na estreia. Então já vai chegar na Fórmula 1 com uma moral muito grande. Mas ele foi o grande piloto do domingo, no final no sábado ele foi uma corrida bem mais ou menos, mas no domingo ele fez uma baita corrida, ele venceu na pista, né, como a gente falou aqui, de forma merecida. A largada, ele largou em 2º e despachou o Paul Aura assim, acho que foi uma largada até mais impressionante que a do Max Verstappen, né? Eles largaram na 2ª posição também e despachou. Foi impressionante a largada do Gabriel Bortoleto. O Bortoleto é um piloto para a gente ter muito carinho para olhar, né? Não é porque ele é brasileiro, ele é um baita brasileiro, e falando brasileiro. É isso aí. Ou seja, a nossa torcida no fim de semana, não só pelo encerramento da Fórmula 1, a gente vai ver os campeonatos, né, o vice-campeonato de pilotos e o campeonato de construtores sendo decidido, mas a gente tem essa decisão também da Fórmula 2 para acompanhar no fim de semana com toda a torcida que a gente tem para o Bortoleto. Gente, é um assunto da semana, claro, a estreia do seriado Senna no streaming da Netflix. Desde que foi anunciado, é muito aguardada a série. A gente não vai falar aqui sobre a série, o que a gente acha, o que a gente deixa de achar, mas a gente pede para que o amigo que esteja acompanhando aqui acesse gptotal.com.br, clique no artigo em destaque, artigo do nosso querido amigo Marcel Pilati, juntamente
com o Vinícius Chaer, eles trocam mensagens entre eles e falam um pouco sobre essa primeira impressão que eles tiveram a respeito do seriado. Tá lá a cena na Netflix, um artigo aí para lá de especial com várias considerações que eles colocam aí, bastante coisa aí, o making of, o trailer e tudo mais, informações que eles captaram de maneira muito aprofundada, de maneira muito criteriosa, como sempre são os textos do Marcel e também do Vinícius Chaer. Eles fazem essa dupla. Fica o convite para que todos acessem aí gptotal.com.br, site que existe desde 2001, e eles aí replicam o que era o formato original lá de 2001, que era uma troca de cartas entre jornalistas, né? Entre eles o Eduardo Corrêa, que permanece na chefia aqui, nosso chefe, nosso aclamado chefe, Eduardo Corrêa. Eles fazem uma troca de cartas dizendo as impressões que eles tiveram do badaladíssimo, do muito comentado seriado da Netflix. Eles colocam lá suas considerações, fica, portanto, o convite. E para a gente encerrar a pauta de hoje, João, quero trazer aqui uma foto que é bastante impressionante, não só pelo valor que se olha para ela, assim, nossa, quanto custa essa foto, mas porque tudo que está lá está à venda. Estou falando, evidentemente, da coleção de carros de Bernie Eccleston. Enquanto eu estou falando aqui, estou fazendo o share screen, né, compartilhamento de tela, e é uma coisa absolutamente incrível, gente. É, assim, de sonho. Bernie Eccleston, grande chefão da Brabham, chefão dos direitos comerciais da Fórmula 1 nos anos 80, 90, 2000, 2010, até vendeu seu business para Liberty. Ele está com 94 anos e, do alto de seus 94 anos, resolveu vender a sua coleção de carros de competição. E olha só o que a gente... Eu vou até botar em destaque, vou tirar a nossa cara feia daqui. Melhor. Tá? E olha aí, a gente fazer um passeio por essa coleção aqui. A gente já dá um zoom aqui. O Bernie Eccleston, pode ver atrás dele, já tem uma Ferrari F2002. Tá? Essa Ferrari foi um chassi usado pelo Michael Schumacher, foi a primeira F2002 usada pelo Schumacher, pelo que consta. Tá? Essa aqui é uma Ferrari Dino 1957, pilotada, salvo engano, pelo Hawthorne e Peter Collins. Peter Collins, isso, pelo Peter Collins. Mike Hawthorne. Ferrari 1951, mesmo modelo, que foi a primeira Ferrari a vencer. Essa Ferrari era a do Ascari, não era a do Gonzalez. Tá? Entre outros automóveis Ferrari aqui, a gente consegue ver aqui outra Ferrari clássica, uma Ferrari 312, uma 312B, uma 312T de 1934, aqui essa número 11, pilotada por Clay Regazzoni em 74, a de Niki Lauda de 1975, campeã, tá? Uma T2 pilotada por Carlos Reutemann, essa é a 12, essa é a 12 de 77, do Reutemann. É do Reutemann, com certeza. Uma Squalo aqui no canto, uma Ferrari 56 do Fangio ao fundo, tem essa listra azul com amarelo, essa Ferrari era do Fangio em 56. Entre outros carros aí, a gente vê uma 27 aqui, essa aqui de Michele Alboreto, de 1985. Ferrari 60. Então, já vamos chegar nela, João. Olha aqui uma Ferrari do John Surtees, essa de roda azul, e mais atrás aqui uma T3 que provavelmente era do Gilles Villeneuve. Ou Reutemann Ferrari... Villeneuve, não dá para identificar se é 11 ou 12, mas 78 era Villeneuve ou era Reutemann. Vai escolher. Olha só que beleza, essa aqui é uma Ferrari 88 do Berger, Gerhard Berger. Mais duas aqui, assim, duas Ferraris, não. O modelo à esquerda, número 26, é a Lancia D50, que deu origem à Ferrari D50. Esse carro era do Ascari, aquele famoso carro do Ascari, quando ele mergulhou no Porto de Mônaco em 1955. Entre outros carros muito clássicos aqui, esse aqui, se não me engano, é um Talbot, um Talbot Lago,
dos anos 50, entre outros carros incríveis aqui. E aqui no fundo a gente vê toda a coleção de Brabham que o Bernie Eccleston... Do Carlos Patti, ele com o número 8, Branco Martini. Essa 8 aqui do Patti, né, a vencedora do Grande Prêmio do Brasil de 1975. A gente tem uma John Watson atrás dele aqui, uma vermelha, e mais para trás a Brabham do Piquet de 85. São dois modelos de 85 que tem aqui. Tem um Gordini ali, dois né? chassis. Acho que ali é um Gordini azul que tá na frente o azul é um Gordini. Aqui a gente tem uma Van Wall, um Auto Union de pré-guerra, esse prata número 4, a Mercedes de pré-guerra, essa aqui é a W125, esse aqui é um Auto Union tipo C, essa aqui é uma Mercedes W125, mesmo projetista da flecha de prata do Fangio, Rudolf Uhlenhaut, Maserati de Fangio, aqui essa vermelho mais escura aqui. Outros dois carros franceses de corrida aqui de competição, tá um pouquinho difícil da gente identificar quais são. Tá? Outro Talbot aqui, em destaque, esse azul. A Brabham 83 do Piquet, Brabham 79 do Lauda, atrás da Brabham 83 do Piquet, ela está aqui no meio. Isso aí não é do Patrese. Ah, não, eu pensava que ele é o número 2, não, desculpa. Eu pensava que é o número 2 aí seria do Patrese, né? Mas não, tá, não é o número não ali, acho que é do Santal, né? Aquela Santal que ficava bem perto do tem uma Brabham Skate aqui atrás, ó, uma Brabham Skate do Patrese, número 7. E tem uma outra aqui, provavelmente o número 8, talvez do De Angelis, tá? Entre outras Brabhams aqui do fundo. Fica um pouquinho difícil de identificar. Aqui a Brabham 84, a gente vê, né? A que está bem ao centro, é uma Brabham 84 que tem aquela pontinha ali, que tem aquele filtro de óleo que foi instalado depois. Tem até, olha, tem as Brabham 81, Brabham 87 ao fundo, outra Brabham Skate aqui no canto. É realmente uma coleção invejável, gente. É uma coisa incrível. Isso aqui já estão falando em mais de 100 milhões de libras esterlinas. Lembrando que a gente está numa situação cambial brasileira que não é das mais favoráveis. A libra está para lá de 7, né, reais. Para quem quer brincar, é difícil. Muito provavelmente de mais de R$1 bilhão, se a gente for converter, né, no momento que a gente está fazendo esse vídeo. É coleção para R$1 bilhão. É uma coisa realmente incrível essa coleção do Bernie Eccleston. E é uma coleção que, ao mesmo tempo, né, João, ela é muito reveladora, porque mostra uma paixão desenfreada de Bernie Eccleston por Ferraris, né? Assim, por um lado, o Lucas, eu estava refletindo sobre quando vi essa notícia, né? E o próprio Bernie fala, não, já estou com 94 anos. Então, assim, a gente gosta muito dessa galera mais old school, mas o Bernie está falando isso porque ele sabe que, né, já está na reta final, né? Então, a passagem dele, então, ele já está na reta de chegada da vida. É a vida. E ele minimamente tem essa consciência. Ele falou isso justamente pensando, não sei como é que os meus herdeiros, a minha esposa, que é até brasileira, vai lidar até com... porque imagino... Quem melhor que Bernie Eccleston para vender um carro de competição? E outra coisa, negociar um carro de competição. Quanto é que lembrando custa para manter isso a carreira dele assim. Quanto é que custa para manter uma coleção dessa? A coleção dessa quanto deve ser gasto por mês para manter isso aí. E outra coisa, será que tem mais? Não duvido que ainda tenha mais ainda, que não coube na foto, não sei. Realmente uma coisa assim, é um sonho mesmo. O cara tá ali, você está vendo um carro que é de 1951 de 2002, 50 anos de diferença. Então, olha só, o cara está colecionando isso desde quanto? Não sei, da década de 70, exatamente. 60, não sei. De quantos anos? Tem o carro de 1930 ali, na década de 30. Então é realmente impressionante que essa coleção do Bernie... Veja, o Auto Union e a Mercedes são raríssimas, elas são dos anos 30. Para você ter uma noção... O destaque, novamente, são carros do pré-guerra. Esses carros aqui, eles tinham mais de 500 cavalos, isso na década de 30. Né? Eram os carros que dominavam os chamados Grand Prix,
de época, e eu não tinha visto, atrás da Um Mercedes Bentley. aqui, É um Bentley. a gente tem aqui uma Alfa Romeo, Alfa, tá? não, mas diz quando um Essa dos. vermelha escura que está ao centro da foto Que eu agora, digo essa é uma Alfa Ferrari, né? Romeo, Que era, tá? agora, se tem uma Bentley, eu não sei, eu pensei até que era essa daí, que tem um Bentley 37 que dizem que é o carro mais valioso dessa coleção, é um Bentley 37, né? Não sei, eu pensei até que era esse carro vermelho, você tem razão, esse aí tá mais para uma Essa Alfa Romeo. vermelha é uma Alfa Romeo 8C, tá? É vermelho escuro aí, dá para ver bem. Uhum. Atrás da Auto Union tem uma Maserati 4CLT, que é dos anos Uhum. 50 também, dos anos 40 para os anos 50. É um Isso, carro bem... para você ter ideia, pessoal, esses Mercedes, esse auto da década de 30 sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Então, Exatamente. então, olha a Então, loucura. o Tá na Auto Alemanha Union e foi bombardeado. então, vamos lá, João. Provavelmente o Auto Union é réplica, até porque a Auto Union ficava do lado que depois ficou A Alemanha com Oriental. A a Alemanha Oriental. protetorado ali soviético, tá? Ingolstadt, é, hoje sede da Audi e tudo mais, mas naquela época de Auto Union, a Auto Union ficava do lado que ficou para o lado soviético depois do fim da guerra. Agora, a Mercedes é bem possível que seja legítima, que seja realmente de época. A Auto Union provavelmente é uma réplica, é aquela réplica que segue todas as plantas do original, feita com todo o rigor técnico aplicado ao carro, sim. É aquela réplica que é perfeita, usa todas as plantas, todo o projeto do carro, mas a Mercedes muito provavelmente é autêntica. Tá? Essa Mercedes que, repito, era projetada pelo Rudolf Wildenhaut. E sabe quem é que era o projetista dessa Auto Union tipo C, João? Boa, responda aí, Lucas. É um cara chamado Ferdinand Porsche. Não sei se você conhece o É, Ferdinand, mas o sobrenome acho que é um pouco conhecido. sobrenome não me é estranho. O sobrenome não é estranho, não é estranho para ninguém que está aqui acompanhando essa coleção maravilhosa. Olha, falar para você, essa coleção incrível. E assim, para não dar muito trabalho, eu ficaria com a Brabham Randopati, sabe? É motor Cosworth DFV, a gente ainda tem peça achando por aí, sabe? Tem o telefone do Gordon Murray, né? O Gordon Murray, se precisar, né, dar alguma dica de acerto, de mecânica e tudo mais, você liga lá, Gordon Murray Design, o Gordon, muito bom dia, né? Ele ainda consegue dar umas dicas e tudo mais. Não vou pegar carro turbo dá muito problema, dá muita manutenção. Eu pegaria só a Brabham do Pátio para não dar muito trabalho. Olha quanto carro, um carro vai fazer falta? Responde Não, aí, que João. é isso. Não, vai não. Não, É realmente incrível, essa é foto é invejável. realmente incrível. Tá? É uma Eu não coleção sei se eu invejável. fico mais impressionado com o valor monetário da coleção, a coleção em si, os modelos raros que tem aí, as Brabhams, que é uma coisa que é muito rara a gente ver por aí também, né? Tem um monte de chassi da Brabham Skate de 86, que é um carro muito icônico, as Brabhams campeãs na mão de Nelson Piquet, as primeiras vitórias de Piquet na Fórmula 1, o carro da vitória aí do Patti, do Brasil 75, não vou saber se é o mesmo chassi, mas é o carro que ele usou na temporada 75, foi muito bem ao lado do Carlos Reutemann também vencedor de corrida nessa temporada 75, entre outros carros campeões mundiais, tá aí o carro campeão do Schumacher, o carro campeão do Niki Lauda, enfim, o carro campeão, a Fangio. Ferrari campeã no Fangio, então, assim, carros realmente incríveis, é uma coleção não só invejável, como, assim, muito cara e mostra o quanto o Bernie Ecclestone ganhou dinheiro com essa tal dessa Fórmula 1, João. Exatamente. Eu fico imaginando quanto é para manter isso daí também, viu? Deve ser, A né? manutenção não é barata, não. Você vê que tá Com tudo ali, certeza. tá tudo Limpinho. brilhando, não tem nada Ah, fora do lugar, você não vê um patrocínio fora do lugar, você não vê um pneu seco, você não vê ah, um pneu murcho, você não vê nada de errado. Então, claro que Bernie Ecclestone, além de colecionar, ele manteve a manutenção desses carros em dia com muito carinho, com muito esmero. Isso está bem evidente na foto e o quanto esse leilão vai arrecadar, e isso é uma coisa que a gente vai acompanhar nos próximos meses aí, e é claro que a gente vai repercutir aqui no canal.
É isso aí. Vai ser bem interessante ver para onde é que também, para quem vai. E quem pegar, por favor, cuide bem das crianças, viu? Exatamente. Cuide bem destes meninos. Encerrada a pauta, a gente, com essas considerações, a gente encerra aqui mais um encontro nosso do GP Total. Meu muito obrigado, meu querido amigo João Carlos Viana, pela companhia. Se você curtiu o conteúdo, mais uma vez, deixo o convite para que você deixe seu like, assine as notificações, confira a nossa biblioteca de vídeos, os nossos as nossas entrevistas, principalmente, para quem está aí acompanhando o seriado do Ayrton Senna, uma entrevista absolutamente imperdível com o biógrafo do Ayrton Senna, o Herói Revelado, que é o Ernesto Rodrigues. Foi uma das entrevistas mais legais que a gente fez aqui no canal. Ele revelou muita coisa de bastidor, no tempo que ele fazia os episódios de Globo Repórter especial sobre a Fórmula 1 e bastidores sobre o próprio livro, como é que ele lidou com as situações de conseguir as fontes para que ele falasse do Ayrton Senna, principalmente o lado pessoal do Ayrton. O livro chamar-se O Herói Revelado é muito em parte porque revela muito do aspecto pessoal do Ayrton, o Ayrton fora do cockpit, o Ayrton em família, os relacionamentos que ele teve, os relacionamentos dele com as pessoas que estavam à volta dele, pilotos, dirigentes, imprensa, rivais, enfim. Foi um bate-papo muito interessante para você que está aí nessa vibe aí de seriado Senna na Netflix. Vale muito a pena você ver ou então rever essa entrevista com o Ernesto Rodrigues. Foi uma entrevista muito bacana, que rendeu muita informação legal, muita informação de bastidores muito legal sobre a vida do Ayrton Senna. Fica aqui o meu convite para quem não viu. A gente vai... João, vale até a gente colocar na descrição do vídeo aqui para que o pessoal possa clicar e acessar essa entrevista, que é realmente muito legal. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A gente faz tudo aqui por gosto e a gente cresce de pouquinho em pouquinho. A gente fica contente de ter o pessoal aqui que se entusiasma pelo esporte a motor com a gente. Esse é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima. Até semana que vem. Grande Prêmio Finalíssima 2024. Grande Prêmio de Abu Dhabi. Até mais, gente. Tchau, tchau.